Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre alguma coisa que vai fazer uma boa diferença na carreira profissional de vocês. Seja numa apresentação do projeto, numa reunião com a equipe, hoje nós vamos aprender as técnicas mais eficazes para falar em público. E o melhor, usando estratégias que funcionam. Se vocês acreditarem, se prepararem e treinarem bastante. O nosso roteiro de hoje tem 3 partes essenciais. Primeiro, as técnicas de storytelling. Depois, umas dicas bem simples, mas importantes, de redação para textos que vão ser falados. Por último, a gente vai mergulhar numas dicas de locução e de postura. Prontos aí para essa jornada? Vamos lá? Então, primeiro a gente vai falar de storytelling. Vocês conhecem provavelmente a Pixar, né? Conhecem os grandes filmes da Pixar, Toy Story, Procurando Nemo, Up, Divertidamente. Todos esses filmes fizeram sucesso e eles têm alguma coisa em comum. Hoje eu vou mostrar para vocês o modelo de storytelling da Pixar. É um modelo que ela usa há décadas e funciona muito bem. E vocês podem aplicar nas apresentações, nos pitches e nos projetos de vocês. Vamos ver como é que é isso? Sabe como é que isso funciona? Vamos lá. Primeira parte, a apresentação. Todo filme da Pixar começa da mesma forma. Era uma vez. Somos apresentados aos personagens no mundo deles. Tudo funciona normal, rotina estabelecida. Vocês lembram do Woody, né? Brinquedo favorito do Andy, líder absoluto lá dos brinquedos da casa, tinha uma vida perfeitinha e organizada. Mas como todo mundo normal tem um prazo de validade, sempre acontece um evento que muda tudo. No caso do Woody, foi a chegada do Buzz Lightyear. E aí começa um conflito principal. E esse é o gancho que prende a nossa atenção. A vida normal acabou. Agora a gente quer saber, o que vai acontecer agora com o Woody e com o Buzz? Aí vem o segundo ato, a jornada. E aqui é que realmente começa a aventura. O segundo ato normalmente é o mais longo e o mais intenso. E aí, por causa daquele conflito inicial, começa a aparecer uma série de outros problemas. Cada obstáculo gera outro obstáculo. E aí o Woody fica com ciúme do Buzz. Por causa dos ciúmes, os dois caem pela janela. Por causa da queda, eles vão parar na casa do Sid, aquele garoto mau. Então, cada problema que eles resolvem acaba criando um novo problema. Até que eles chegam no conflito final. Como é que eles fazem para chegar na casa do Andy antes da hora da mudança? E aí é que tem a maestria da Pixar em manter a tensão sempre crescendo. Sempre a gente acha que vai resolver o problema, aparece mais alguma coisa. E é por isso que a gente fica grudado na tela até o final. Então, aí vem o terceiro ato, a mudança. E no terceiro ato é onde tudo se resolve. Mas não é só sobre resolver problema, é sobre mostrar como os personagens mudaram com essa aventura, com essa experiência. No final, o Woody e o Buzz Lightyear voltam pro Andy, só que agora eles são amigos. Aí o Woody aprendeu a dividir a atenção e o Buzz descobriu quem realmente ele é. Então a mensagem do filme não está no que aconteceu, mas na transformação dos personagens. E é por isso que a gente sai emocionado do cinema. Não é só a aventura, é a mudança que a aventura provoca. Agora, pessoal, pensem em uma coisa aqui comigo. Se a plateia esquecer todos os dados, todas as coisas que vocês falaram, qual seria a única coisa que vocês querem que ela lembre? Uma coisa. Essa é a tua mensagem principal. Tudo nessa apresentação, ela tem que reforçar essa única ideia.
Isso é o que o pessoal chama de frase de elevador, o pitch de elevador. Ou seja, se tu tivesse apenas 30 segundos para conversar com uma pessoa importante e tu tivesses que deixar uma ideia impactar, fazer aquela pessoa lembrar de ti, o que tu diria? O que é essa coisa importante? A gente tem que ter clareza. Hoje em dia existe muita informação, as pessoas estão completamente envolvidas por informação hoje em dia. Então a gente tem que simplificar, a gente tem que ajudar a pessoa a lembrar da nossa cara, do nosso nome e associar com uma ideia. Essa é a ideia principal, é a chave de memória, ok? Uma técnica que pode se usar para reforçar essa lembrança dessa única mensagem é a figura de linguagem chamada de anáfora. É uma frase que vai sendo repetida ao longo da apresentação. Quer dizer, vai sempre reforçar aquela ideia, aquela mesma frase. E o melhor exemplo que a gente pode dar é a frase que Martin Luther King Jr. usou quando ele fez o discurso em 1964 na Marcha pelos Direitos Civis em Washington, nos Estados Unidos. I have a dream. Eu tenho um sonho. E ao longo de todo aquele discurso que é brilhante, que é uma das grandes falas humanistas do século XX, ele repetia, eu tenho um sonho. Ele não explicou estratégias, mas ele plantou uma visão na cabeça das pessoas. E aquilo foi muito forte, sem ser agressivo, sem criar fricção, mas mexendo com as pessoas. Eu tenho um sonho. O sonho das pessoas viverem em paz. Então, essa é uma anáfora. Então pensem que frase vocês poderiam utilizar para impactar alguém que estivesse assistindo vocês, seja numa palestra, numa apresentação de uma venda ou numa seleção de emprego. Então vocês devem estar pensando, bacana, legal, puxa, eu gosto do filme, então é assim que funciona. Ok, mas como é que eu uso isso nos meus projetos? Então agora imagina uma apresentação de um projeto para um cliente. Ato número 1. Vocês tinham esse problema no sistema, quando rodava não sei o que, provocava uma queda não sei aonde, uma falha não sei o que, e aí por causa disso, então a gente tentou fazer aquilo, não sei o que. Ato 2. Então a gente enfrentou esses desafios técnicos, a gente testou essa e essa solução. Ato 3. Ato 3. Ato 3. Ato número 3. E agora vocês têm um sistema que transformou a operação da empresa. Tá tudo muito melhor. Final feliz. Então, contexto, jornada e transformação após a jornada. E isso pode funcionar também num pitch para contratação profissional, numa entrevista de emprego, num vídeo, no que vocês quiserem. A audiência, ela se conecta emocionalmente com a história e não somente com os dados, com percentuais, com números. O impacto e a recordação de uma história, de um enredo, de uma aventura são sempre maiores. Agora é com vocês. Vocês têm que achar um jeito criativo de contar uma história. Já pensaram? Vocês fazendo uma entrevista de emprego e dizer assim, um dia eu resolvi que ia dar um salto na minha vida e eu ia pra frente e assim por diante. E aí tu conta a tua aventura do curso que tu fez, da mudança de emprego, da mudança de cidade, sei lá, uma decisão, alguma coisa. Narra a verdade dos fatos, mas narra de uma forma interessante. Pessoal, a técnica da estrutura narrativa de histórias está aqui, ok? Vocês querem dominar essa técnica? Bom, a melhor maneira de aprender é fazendo, praticando. Na sequência, no nosso ambiente EAD,
da disciplina tem um exercício prático. Vocês vão definir a estratégia do pitch pessoal de vocês. Vocês vão definir o que vocês vão falar. Depois que vocês planejarem o que vão falar, tem o próximo vídeo. Ali eu mostro as técnicas para redigir um texto legal, para falar com segurança e para mostrar uma postura tranquila com o corpo da gente. Tudo para fazer uma boa apresentação. Bora lá meter a mão na massa? Vamos aprender fazendo. Agora é com vocês.